Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Sejam bem-vindos a mais de uma de nossas videoaulas. Hoje a gente vai iniciar um tema muito importante, muito interessante, sobre os níveis de teologia, né? Estamos estudando a introdução à teologia e dentro desse assunto nós temos aí os níveis de teologia. De acordo com o que a gente já viu, né? A gente percebeu o quê? Que todo cristão, de uma certa forma, ele é um teólogo. Por que ele é um teólogo, né? Porque quando nós analisamos teologia no sentido de que é uma reflexão sobre Deus, logo nós entendemos ou compreendemos que qualquer pessoa, tanto faz ele ser um cristão ou não, ele vai fazer uma reflexão sobre a existência de Deus, esse Criador. E não somente ele vai fazer essa reflexão, como ele também vai dar sua opinião a respeito da reflexão que ele fez sobre essa divindade, né? Então, a partir desse princípio, nós compreendemos que, de uma certa forma, né, todos os cristãos são teólogos, né? Isso significa que, a partir do momento que passou a se refletir sobre Deus, ou quem é Deus, a sua natureza, e as conclusões ao chegar, muitas teologias elas foram surgindo, né, no meio das pessoas, da humanidade de um modo geral. E esses tipos de teologia, de uma certa forma, também foi possível, né, dividir elas em níveis, né? Então, como a teologia ela vai surgir a partir dessa reflexão humana sobre o ser de Deus, ela também, ao mesmo tempo, ela ficou sujeita a erros. Então, como é que a gente vai compreender isso? Bom, como ela é uma reflexão feita pelo ser humano, pelo próprio homem, essa reflexão não necessariamente possa estar correta, né? Muitas reflexões teológicas, elas não seguem um critério, né? Simplesmente há uma reflexão, e mesmo assim, quando segue-se um critério, nem sempre esse critério que está sendo seguido é um critério correto, ou se esteja usando as ferramentas corretas. Então, o que acontece? Acontece que vai surgir algumas teologias, né, baseadas em reflexões erradas ou errôneas sobre Deus, né? Então, isso significa que pode haver erro, sim, né, quando se faz teologia. Qualquer pessoa que vai produzir uma teologia aí qualquer, essa teologia está sujeita a erros, né? Então é importante a gente saber disso. Muitos, por não utilizar de forma responsável, né, a principal ferramenta da teologia, que é a Bíblia, acabam que produzindo aí falsas teologias. Então muita gente produz teologia, mas qual é a fonte que essa pessoa está utilizando? Se essa pessoa usa a fonte, que é a Bíblia Sagrada, é a principal ferramenta aí da teologia cristã, essa pessoa está correndo o risco, né, de acertar, de produzir uma boa teologia. Mas mesmo essa pessoa utilizando a Bíblia Sagrada para produzir algum tipo de teologia, mas se não seguir os critérios corretos, essa pessoa com certeza não vai produzir aí uma boa teologia, né? Por isso que existem falsas teologias. É comum no meio cristão evangélico brasileiro, principalmente, né, o uso de textos isolados por parte de alguns para impor alguma doutrina. Essa imprudência aí, ela confirma o quê? A ideia de que nem toda teologia é correta. Então, por mais que uma pessoa esteja utilizando a Bíblia Sagrada para produzir um tipo de teologia, ou um pensamento, um raciocínio teológico, doutrinário, não significa que essa pessoa está fazendo da forma correta. Então, a partir do momento que ela pega um texto bíblico e isola aquele texto de todos os assuntos pertinentes àquele texto, essa pessoa vai formular uma heresia. Logo, essa pessoa vai estar produzindo uma falsa teologia. É uma teologia baseada na Escritura, sim, mas não pelos viés corretos. Então, a gente vai entender, a gente vai compreender
que quando a pessoa utiliza desse tipo de ferramenta, que é não seguindo os critérios, né, que se deveria usar, essa pessoa está sendo irresponsável ao produzir uma teologia. Por quê? A partir do momento que essa pessoa publica isso, externa esse pensamento, ele vai adquirir seguidores, as pessoas vão seguir as suas convicções, e essas pessoas, se não pesquisarem, não forem buscar nas Escrituras, né, que é a fonte da teologia aí, para saber se essa forma está correta ou não, essas pessoas estarão seguindo aí uma falsa teologia, né? Então, essa imprudência aí é decorrente de quê, né? É da ignorância, né? Que a ignorância é aquela falta de entendimento, aquela falta de conhecimento da Escritura, né? Que ainda é muito presente, né, entre os cristãos da atualidade. Inclusive, é comum a gente ouvir no nosso meio, né, no meio cristão evangélico, algumas expressões até complicadas, né? Muitas pessoas dizem: quem estuda muito morre porque a letra mata. Isso é bem comum a gente ouvir no meio cristão evangélico, né? Ou seja, essas pessoas somente leem o texto, mas não estudam o texto e afirmam algo que não existe. Então, eles pegam um texto isoladamente, aplicam o seu entendimento nesse texto, lançam para as pessoas. Não se aprofundam no conhecimento relacionado àquele texto que essa pessoa pegou, porque tem na mente que não se pode estudar muito, porque a letra mata, né? Ou seja, a pessoa fica carnal, a pessoa não fica muito crente, não fica muito espiritual. E assim as falsas teologias vão sendo reproduzidas, né, no meio cristão evangélicos. Bom, aqui a gente vai ver aqui alguns exemplos, né? Esses exemplos é importante a gente também conceituar cada um deles. Então, o exemplo que anteriormente foi dado aí prova que o estudo da teologia deve ser feito com responsabilidade, isso é fato, né? Utilizando o quê? As ferramentas necessárias para que possa produzir uma boa teologia. Então, se alguém quer produzir uma boa teologia, primeiro tem que ter a ferramenta principal, que é a Bíblia Sagrada, né? Segundo, seguir os critérios corretos, né, para a interpretação, para que ele possa produzir aí uma boa teologia, né? Então, como qualquer pessoa pode criar um raciocínio sobre a pessoa de Deus em busca de respostas, então surgiu aí o que? Diversos níveis e tipos de teologia, né? O Stanley, né, e o Olson, eles fizeram uma divisão aí, uma divisão básica, né, desses níveis de teologia. Não significa que só há esses níveis de teologia. Esses são o que esses dois dividiram, né? Então, quais são os níveis de teologia segundo eles dois? É a teologia popular, é a teologia leiga, né? E a teologia ministerial, a teologia profissional e a teologia acadêmica. Então, aqui está os níveis, né? Que são 5, né? São 5 níveis básicos da teologia dividido por essas duas pessoas aí. Agora a gente vai entender, vai compreender cada uma delas, em que contexto elas estão inseridas no nosso meio, né? Então, vemos aqui a teologia popular. O que é uma teologia popular, né? É uma teologia sem fundamento ou sem base bíblica, ou seja, é um pensamento teológico de alguém, produzido por alguém, mas ele não tem uma base na Escritura, ele não provém, propriamente dito, aí, da Escritura. E esse tipo de teologia, por incrível que pareça, ela é muito forte dentro do cristianismo evangélico, né? Principalmente no Brasil, né? Em países muito místicos, né? O Brasil é um país muito místico, né? Então, nesses países assim muito voltados ao misticismo, aí é que essas teologias passam a ter mais força ainda, né? Então, algumas denominações evangélicas, né, utilizam bastante esse tipo de teologia, que é geralmente baseada
em algum texto isolado, ou seja, ele não tem uma base realmente profunda ou aprofundada, é algo isolado, né? É um texto isolado, sem contexto, né? Que é externado para as pessoas. Essas teologias também vêm através de algumas experiências espirituais, ou seja, não tem nada a ver com o texto bíblico, alguém tem uma experiência e essa experiência é externada como uma doutrina, como uma teologia a ser crida e seguida, né? Os teólogos desse modelo aí de teologia, né, utilizam o quê? Os meios de comunicação em massa, que é as TVs, o rádio, a internet, né? Qual o objetivo? O objetivo é atrair o maior número de seguidores, atrair o maior número de pessoas. E isso tem uma razão, existe um porquê para isso e um para quê também, né? A ideia é transformar essas pessoas, né, em massa de manobra, né, de uma certa forma, né? E geralmente, como essa massa de pessoas não questionam, essas pessoas em sua maioria somente obedecem, então elas acabam se tornando presas fáceis, né, desses supostos teólogos, né? E eles passam a ter um resultado assim, quase que de imediato, a partir desses adeptos que eles conseguem atrair, né? Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos, né, de teologia popular. Nós temos aqui o primeiro exemplo, a água consagrada com o objetivo de quê? De curar. Então, é comum, algumas denominações, utilizar-se de um copo com água, né? E, a partir de então, faz-se uma oração e ordena que a pessoa tome esse copo com água. A ideia, a pessoa vai ser curada. Quando isso pode muitas vezes ter sido uma experiência de alguém que, levado aí pelo Espírito de Deus a fazer isso, realmente aconteceu um milagre, tudo bem, mas quando alguém coloca essa questão como se fosse uma regra, toda oração tem que ter um copo com água e a pessoa acredita naquilo, né? E começa a praticar esse ritual como se fosse uma doutrina bíblica, essa pessoa nada mais está aqui praticando uma teologia popular, que até o momento, isso é até comum, né? Hoje no meio cristão evangélico do país inteiro. Então, muitas pessoas ainda utilizam desse costume, né? Que tem um objetivo de amarrar a pessoa, prender a pessoa, né? Outra teologia popular que nós temos hoje, que é muito comum, é a questão da rosa consagrada, né? Qual o objetivo? Atrair aí toda a maldição da família que existe na casa. Existe um respaldo bíblico para isso? Não existe, né? Há algum texto bíblico que aponte para um objeto que venha atrair maldição? Não existe. O que é que a Escritura vai nos informar? A Escritura vai nos informar que Cristo se fez maldito por nós e levou essa maldição. Que essa maldição é o quê? É o pecado, né? Então, quando alguém pega uma rosa qualquer, como acontece hoje em algumas denominações, faz uma oração, consagra aquela rosa, a pessoa leva para a sua casa, coloca lá no canto da parede, lá, e a ideia é atrair toda a maldição da residência para aquela rosa. Isso, na realidade, não tem um fundamento bíblico. Essa teologia aí não é uma teologia fundamentada na palavra de Deus ou na Bíblia Sagrada. A fonte que está sendo usada é uma fonte do misticismo, não é uma fonte escriturística, né? Não é uma fonte bíblica. E é uma teologia que logo caiu aí na graça de muitos cristãos, né? Então, muitos cristãos hoje, sem questionar, praticam esse tipo de teologia popular. Uma outra teologia popular que nós encontramos, que é muito comum também, é a ideia do sal consagrado, né? Qual o objetivo? O objetivo é libertar as pessoas. Então, se joga ali o sal no chão
do salão, do templo, faz a oração, o sal foi consagrado, as pessoas vão passar por cima desse sal e vão sair do outro lado libertas, né? Então a ideia é transformar aquilo em uma regra, né? As pessoas libertam, mas tem que passar pelo vale do sal. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós percebemos que esse tipo de teologia aí, ela não se encontra lá, nem nos evangelhos, nem nas cartas apostólicas, né? Em nenhum momento se há uma situação semelhante ou comum como essa. O que é que nós compreendemos? Nós compreendemos que quem liberta o ser humano é Jesus. Ele liberta do quê? Do poder do pecado e também do poder das trevas. Então, se alguém quiser libertação, essa pessoa tem que se entregar a Cristo e ser liberto. Então, essa teologia popular do sal consagrado também é seguida, abraçada, né, de um modo geral, por milhares de pessoas em todo o país. Realizam, né, esse tipo de teologia sem questionar em nenhum momento, apenas seguem, né, justamente é o foco da teologia popular. A teologia popular logo cai na graça das pessoas, as pessoas abraçam aquilo sem questionar, sem ir para a Escritura Sagrada e simplesmente vão atrás de resultados, né? Outra teologia popular que é comum é a cruz como um amuleto, né? Qual o objetivo? Proteção. Então, existem pessoas dentro do cristianismo que acreditam que uma vez um crucifixo sendo consagrado ao Senhor, a pessoa pode usar e essa pessoa vai ser protegida espiritualmente falando de qualquer mal que vir sobre a pessoa. Há um fundamento bíblico para esse pensamento teológico? Não. É uma reflexão teológica? É. Mas não tem nenhum respaldo na Escritura Sagrada para isso. Então, essa teologia popular, essa é uma teologia muito complicada, que ela envolve não somente textos isolados da Escritura Sagrada, mas ela envolve também a cultura mística, né, que existe ali no meio do povo. O que nós compreendemos? O que nós compreendemos é que um pedaço de madeira, independentemente dele ser consagrado ou não, ele não tem poder de nos proteger. No Salmo 46 vai nos dizer o quê? Que Deus é o nosso escudo. Qual a ideia, o objetivo do escudo? É a proteção. Então, quem é que protege o cristão? É Deus, e não o objeto. Então, a gente percebe aí como a teologia popular ela é muito falha, ela não tem, ou quase não tem, um respaldo da Escritura, ela é mais baseada em costumes, é mais baseada em misticismo. E como há muitas pessoas, principalmente no Brasil, são ligadas ao misticismo, logo elas se tornam presas fáceis desse tipo de teologia, né? Uma outra teologia que a gente observa é a teologia leiga, né? Mas o que é a teologia leiga, né? Bom, a palavra leigo significa ignorância em determinado assunto, ou alguém que não está familiarizado com aquele assunto, né? Então, o que é o ignorante dentro do contexto da teologia? É aquela pessoa que não tem conhecimento teológico, certo? Ou não tem um conhecimento suficiente, não está adaptado ali com aquelas doutrinas, com aquelas reflexões bíblicas, né? Então, entende-se como teologia leiga a teologia praticada por cristãos sem experiências com a utilização da Bíblia, né? Ou que não possui uma familiaridade com as doutrinas bíblicas, porém, estão mais evoluídos do que os que praticam a teologia popular. Por que eles estão
aí mais evoluído do que aqueles que estão praticando a teologia popular. Nós vamos entender. Porque os leigos, eles, por mais que eles não estejam, não tenham conhecimento, né, da teologia propriamente dita, mas essas pessoas aí, eles têm um raciocínio mais crítico, né, um pensamento mais crítico. Eles não são aquelas pessoas que têm um conhecimento mais amplo, né? Eles não têm um conhecimento básico, muitas vezes, da Bíblia, né? Eles não têm um conhecimento nem dos idiomas da Escritura, eles não têm um conhecimento amplificado, ou da história, né, da igreja, a história das Escrituras, né? Ou uma outra ferramenta que ele possa abraçar e adquirir conhecimento. Não, ele até possui uma Bíblia, ele até tem uma Bíblia, né? Mas ele não tem um conhecimento profundo. Mas o que é que vai diferenciar aí? O que vai diferenciar é que eles vão ter eles vão ter um pensamento crítico ao ponto de questionar se aquela mensagem que está saindo ali do púlpito para eles, ou aquele hino que está sendo cantado, né, se realmente está de acordo com a Escritura ou não, se realmente tem uma base bíblica ou não. Então, eles vão se destacar por isso. Diferente da teologia popular, eles não questionam, simplesmente abraçam a ideia, simplesmente eles absorvem a teologia e praticam ela sem questionar. Fazem isso cegamente. Já o leigo não. Ele pode ser até ignorante em relação àquele assunto doutrinário, aquele assunto pertinente à teologia ali, mas ele questiona. Será que isso aí tem base bíblica? Será que isso aí realmente está na Escritura Sagrada? Ele não sabe dizer se está, porque ele não tem conhecimento para isso. Mas o seu pensamento crítico vai fazer com que ele não venha engolir qualquer coisa, né? Então, apesar de serem leigos em relação à Bíblia, né, mas querem saber se aquilo que está sendo falado ali, como doutrina, né, por exemplo, está correto ou não. Por isso que ele vai questionar. Ou seja, esses cristãos aí, eles não consomem, né, qualquer coisa vinda de alguém que professa ser pastor, pregador ou cantor, né? Então é muito importante esse pensamento crítico também em nosso meio. Um outro é a teologia ministerial, né? O que é a teologia ministerial? Nós vamos entender aqui essa questão do ministério, em que sentido a teologia se enquadra dentro dele, né? Então, antes de conceituar a teologia ministerial, é necessário a gente compreender o que é ministério. Muitas pessoas não entendem, não sabem o que é ministério, até confundem, né, ministério com denominações ou com instituições criadas ou fundadas por alguém, né? Essa palavra ministério é muito utilizada dentro do contexto do Novo Testamento. Então, é muito comum a gente encontrar essa palavra no Novo Testamento, né? E atualmente ela está em alto uso, né, no meio cristão evangélico do mundo inteiro. A palavra ministério, utilizada no Novo Testamento, ela tem um sentido de quê? De serviço, de uma atividade, de um trabalho, né? Alguma coisa que a pessoa venha a exercer, praticar algum tipo de atividade, né? Então, partindo aí do significado dessa palavra, compreende-se que teologia ministerial, como sendo aquela que é praticada pelos ministros da igreja, né, com o objetivo de trazer uma educação cristã. Então, o que é a teologia ministerial? É uma teologia que é praticada pelos ministros da igreja. Qual o objetivo dessa teologia? A educação cristã da membresia, né, daqueles que fazem ali a igreja do Senhor.
Os ministros, né, aqueles que utilizam essa teologia, geralmente são pessoas que ensinam na escola bíblica, nas escolas bíblicas, né, algumas por fazer no domingo também são chamadas de escola bíblica dominical, né? E outros trabalhos que envolvem a educação cristã, não necessariamente tem que ser uma escola bíblica, né? Mas são pessoas que também fazem trabalhos de estudos na congregação, na igreja local, para trazer um tipo de educação àqueles cristãos, àqueles membros que ali estão, né? Que pode ser voltado às missões, ao evangelismo, né? E etc, etc. Então, esses ministros, eles estão acima daqueles que praticam a teologia leiga. Por quê? Porque esses não somente têm um pensamento crítico, mas eles têm um teor de conhecimento a mais. E quantos da teologia popular não têm conhecimento nenhum, tampouco um pensamento crítico, e simplesmente absorve tudo que é dito, a teologia popular, também não tendo nenhum conhecimento bíblico, porém tem um pensamento crítico, mas não tem um conhecimento para trazer resposta aos seus próprios questionamentos. Na teologia ministerial, nós encontramos pessoas comuns da igreja que se utilizam do seu pensamento crítico, porém possuem um certo conhecimento, é um conhecimento básico, mas possuem um conhecimento básico do quê? Do evangelho propriamente dito, do próprio idioma bíblico, que é o grego, o hebraico, o aramaico, e também utilizam outros materiais, né? Outros materiais que são impressos, muitas vezes um comentário bíblico, né? Uma Bíblia de estudo, por exemplo, também, ou um livro que é em volta ali do assunto pertinente para aquele momento. Então, essas pessoas aí, dentro da igreja, eles utilizam de algum material. Então, eles possuem um certo conhecimento, uma certa habilidade também, né? E eles passam a trazer um tipo de teologia dentro da congregação com esse sentido, né, de educação cristã. Então, os que praticam a teologia leiga tendem a evoluir para a teologia ministerial. Então, aqueles irmãos que são leigos, não têm um entendimento aí dos assuntos teológicos, porém têm um pensamento crítico, alguns deles, não todos, mas alguns deles, por causa disso, vão buscar estudar, adquirir conhecimento, e através desse conhecimento eles acabam praticando aí a teologia ministerial. Nós também temos a teologia profissional e também temos a teologia acadêmica, né? Qual é o diferencial dessas teologias? A gente vai compreender também. Então, o que é a teologia profissional, né? Essa teologia, né, através aí das ferramentas que por ela é utilizada, leva o leitor a construir uma melhor reflexão, ou seja, um pensamento crítico, porém construtivo, né? A teologia profissional, ela forma quem? Ela forma teólogos, né? Qual o objetivo? Para instruir obreiros e cristãos de um modo geral. Essa teologia profissional é importante, porque é através dela que surge aí todo o material que hoje em dia é utilizado aí por muitos teólogos, né? Então, exemplos aí de pessoas que praticam a teologia profissional. Então, vamos ver. São os comentaristas, né? É comum a gente encontrar livros, o comentário bíblico, né, tal, comentário bíblico, tal. Então, esses comentaristas, eles são profissionais, são pessoas que produzem material teológico para ser utilizado, né, em seminários, por exemplo, para ser utilizado por faculdades, né? E, de um modo geral, né, qualquer um pode obter um material desse. Então, esse teólogo profissional, ele é uma pessoa dotada de um certo nível de conhecimento, onde eles produzem aí esse tipo de material, inclusive bíblias de estudo também, né?
Quem pode adquirir é somente a pessoa que tem um interesse na teologia profissional? Não, qualquer pessoa se utiliza desses materiais, porém, esses materiais foram criados por teólogos profissionais, né? Pessoas da teologia profissional. E também nós temos aí a teologia acadêmica, né? A teologia acadêmica é interessante a gente comentar também sobre ela. Por quê? Porque ela se diferencia da teologia que se encontra hoje nos seminários, por exemplo, né? Por quê? Porque essa teologia ela é uma teologia mais filosófica, é uma teologia mais da área da especulação, né? É claro que ela vai ser totalmente contrária à teologia popular. A teologia popular é um nível mais baixo que a gente pode encontrar, né? Mas a teologia acadêmica ela está muito mais além disso, né? Ela está no campo da especulação. Ela é uma teologia praticamente filosófica. Essa teologia ela tem um objetivo, né? Que é falar sobre Deus. Ela fala sobre Deus. Ela analisa como é a fé. E expõe também sobre essa fé, né? Em diferentes modos. Ela tenta explicar essa fé de diferentes modos, de diferente maneira, né? Isso significa que nem sempre ela está ligada à vida cristã. Então, aí é que está o diferencial. Essa teologia acadêmica, que hoje ela é produzida e é dada, né, nas faculdades, de um modo geral, elas não seguem, propriamente dito, uma teologia sistemática, né, de uma confissão de fé, por exemplo. Ela vai falar sobre Deus? Vai refletir sobre Deus? Vai. Ela vai produzir algo, um pensamento crítico sobre Deus? Sim. Ela vai entrar na questão da fé? Vai. Mas ela não vai seguir uma linha teológica de uma certa denominação, por exemplo, né? Então, dentro da teologia acadêmica, o que é que vai surgir também? Vai surgir boas teologias? Com certeza. Mas vai surgir também a teologia liberal. O que é a teologia liberal? É aquela teologia, né, que ensina que certas coisas da teologia confessional, né, ela não está atrelada à ortodoxa, à teologia ortodoxa da igreja cristã, né? É uma teologia que leva o teólogo ou a pessoa, né, a refletir sobre Deus, sim, mas de uma forma mais livre, entre aspas, onde a ideia de pecado não é tão questionada, né? A questão moral também não é tão colocado aí como tema central, né? Então, esse tipo de teologia liberal, ela é comum hoje na Europa, por exemplo, na América do Norte. Ela existe no Brasil? Existe, né? Mas ela não é tão difundida como nesses outros continentes, né? E ela nós não consideramos ela um benefício, né? Mas um malefício. Então, essa é a diferença, né? Aí foi exposto os níveis de teologia. É importante a gente conhecer esses níveis de teologia e a gente procurar se enquadrar no melhor nível que a gente possa ter, né? Usufruir aí dentro da igreja. É muito comum hoje as pessoas procurarem a teologia acadêmica, mas com outros fins, muitas vezes um fim mesmo profissional mesmo, né? Porém, é importante que essa pessoa já tenha uma teologia confessional, essa pessoa já tenha uma teologia formada, aí um pensamento teológico já formado, né? Por quê? Porque essa pessoa pode, né, entrar por outros viés, ou talvez até abraçar aí uma teologia liberal, né? Eu espero que os irmãos tenham compreendido
Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.